Gente, oi, boa tarde. Deixa eu falar da minha alegria, da minha felicidade de participar deste encontro, da responsabilidade de contribuir de alguma forma para a realização dos melhores sonhos de vocês. Eu sou professor de História, sempre estudei em escolas públicas, tenho orgulho disso, sempre estudei em escolas públicas, inclusive na universidade. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Mas acima de tudo eu sou vereador da cidade de Fortaleza, mas acima de tudo sou professor. E eu espero que seja um princípio de aula agradável para cada um de nós, tá bom? Eu elaborei algumas questões para que a gente possa fazer algumas reflexões de alguns temas que são importantes, que nós acreditamos que tem uma possibilidade boa de serem cobrados na nossa prova do Enem. Podemos começar? Vamos lá, vamos trabalhar? Tem uma citação breve do Mário Quintana: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que tristes os caminhos não fora a presença distante das estrelas. Apenas uma referência do quão é importante a gente alimentar essa capacidade de sonhar, de ter os olhos nas estrelas e os pés bem firmes no chão, de compreender que utopia, na verdade, não é algo inalcançável. Na verdade, utopia significa o vir a ser, aquilo que pode se tornar real a partir do nosso esforço, do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa consciência. Aí tem uma primeira questão, vocês receberam aí esse TD, tem a primeira questão, diz assim, Sócrates, grande filósofo grego, formou inúmeros discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. A grande preocupação socrática era... Eu compreendo, imagino aqui que nós já discutimos bastante, talvez nas aulas de filosofia, nas aulas de história, o significado da personagem Sócrates. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que o Sócrates nunca existiu. Alguém já falou isso para vocês? Que o Sócrates jamais existiu? Alguns dizem que o Sócrates... Vocês já perceberam como há muita semelhança entre a trajetória de Sócrates e de Jesus, da personagem Jesus? Não é interessante essa construção? O Sócrates nunca deixou nenhum livro escrito. Como é que a gente sabe da existência do Sócrates? É uma pergunta. Porque os discípulos do Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos mais, nos falaram sobre Sócrates. Da mesma forma, Jesus nunca escreveu nada. Como é que nós sabemos da trajetória de Jesus? Né? Foram os discípulos de Jesus que nos contaram a história. Nós lembramos também que o Sócrates, ao contrário dos seus adversários, né, os primeiros filósofos gregos eram chamados de sofistas. Quem eram os sofistas? Vocês lembram que na Grécia a educação era gratuita, a educação grega era chamada de paideia e era de graça. Mas aqueles que tinham poder econômico na Grécia contratavam os melhores professores e pagavam caro para os melhores professores, e ensinavam esses professores ensinavam a capacidade da retórica, não é, da argumentação, do convencimento. Como eram chamados esses pensadores? Chamados de sofistas, não é? E os sofistas diziam: a verdade é filha do seu tempo, que não existe uma verdade absoluta, comum a todos os homens e a todos os tempos. Os sofistas acreditavam nisto e ensinavam a capacidade da retórica. A gente tem uma visão talvez negativa dos sofistas, porque quem conceituou os sofistas foram os inimigos dos sofistas, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas se você pensar bem, os sofistas também cumpriram um papel importante, que foi o papel do fortalecimento da própria ideia da democracia, né? Da pluralidade de opiniões, da diversidade de opiniões. O Sócrates, ao contrário dos sofistas, acreditava numa verdade plena, absoluta, comum a todos os tempos e a todos os homens. O Sócrates desenvolveu um método de compreensão da realidade chamado de maiêutica. Era a maiêutica socratiana. E à medida que o Sócrates ia... Maiêutica era um conhecimento paripatético. Ele ia caminhando e os discípulos o acompanhavam, e ele contava histórias através de parábolas. Quando alguém perguntava algo ao Sócrates, o Sócrates nunca respondia
imediatamente ele respondia sempre com uma nova pergunta. Não era o Sócrates que dizia, só sei, me ajuda? Só sei que nada sei. Não era o Sócrates que afirmava que mestre não é aquele que ensina, mestre é aquele que fascina no discípulo o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento. E vocês sabem que o Sócrates foi condenado à morte, foi obrigado a beber cicuta, obrigado a beber veneno, acusado de corromper a juventude. Antes da sua condenação, o Sócrates poderia ter fugido, ele preferiu enfrentar a morte. Foi convidado por várias cidades. Na verdade, os carrascos do Sócrates queriam que ele fugisse, até para que acabasse toda a influência do Sócrates sobre a juventude, sobre as pessoas, e ele acabou cumprindo a sua pena. Também aí a personagem Sócrates, de certa forma, dialoga com Jesus, vocês não acham? Né? Pelo que nós sabemos, Jesus poderia, o Filho de Deus poderia não ter morrido na cruz, mas a morte de Jesus e a ressurreição ao terceiro dia talvez seja o fundamento essencial, né, da crença cristã. Enfim, tem muitos elementos interessantes. E o último momento, quando o Sócrates cercado por discípulos, obrigado a beber cicuta, e no último momento ele ainda deu uma aula, a última aula do Sócrates, bebendo cicuta, os discípulos ao lado dele, e ele colocando o que ele sentia, o que o corpo dele sentia em cada momento, o efeito da cicuta. As pessoas sabiam que era um veneno mortal, mas ninguém sabia o que aquilo fazia no corpo de um homem, e o Sócrates morreu serenamente, e é uma espécie de Marte da filosofia. Então, uma personagem muito importante para a gente. O camarada pergunta aí algumas questões relacionadas ao Sócrates. Vamos fazer a questão juntos? Item A: compreendia a relatividade de todas as coisas a partir da compreensão de que a verdade é filha do seu tempo. Isso era Sócrates? Não, não era Sócrates. Isso eram os sofistas, né? Isso aí eram os sofistas, que eram os inimigos do Sócrates. O item B diz assim: defendia uma sociedade ideal, constituída por filósofos, guerreiros e escravos. Isso não era Sócrates. Quem defendia uma sociedade ideal, quem falava uma chamada alegoria da caverna, quem falava dessa sociedade platônica, era um discípulo do Sócrates. Quem? Isso aí se aplica a quem? Se aplica ao Platão, né? O item B se aplica perfeitamente ao pensamento do Platão. Não era o Platão que dizia que todos os seres, no início, eles eram simultaneamente, tinham o gênero masculino e o gênero feminino, e depois, por um castigo dos deuses, dos Zeus, acabaram sendo divididos, e que a gente passa a vida inteira buscando a nossa outra metade. Só que alguns daqueles seres, na visão original do Platão, alguns eram homens, outros eram homens e mulheres. Enfim, tem umas histórias muito bonitas, inclusive de amores platônicos, de sociedade platônica, de sociedade ideal, o que representa aí o Platão. De toda sorte, o item B é Platão, não tem relação com Sócrates. Item C: o autoconhecimento, que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiêutica, método que consistia em fazer indagações, fingindo ignorância, para despertar no interlocutor um conhecimento latente. Isso é Sócrates. Isso é Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, torna-te o que és. Mestre não é aquele que ensina, é aquele que fascina no discípulo o amor ao conhecimento. São algumas das máximas que devem ser atribuídos ao pensador Sócrates. Primeira questão, resposta C de casa, é isso? Perfeito. Primeira questão, C de casa. A segunda é uma questão clássica, tradicionalíssima. A gente sempre espera que na prova do Enem caia alguma coisa parecida com isso aí, não é? No final do século IX, surge na literatura medieval, para se espraiar no século XI até tornar-se um lugar comum no século XII, um tema que descreve a sociedade dividida em 3 categorias ou ordens. Os 3 componentes dessa sociedade tripartite são, segundo a forma clássica do bispo francês Adalberto de Leon, do século XI, oratores, belatores e laboratores. Vamos pensar um pouquinho, quem eram os oratores? O que era que o bispo Adalberto dizia? A sociedade dos fiéis, que julgamos una, está dividida em 3 ordens. Uns rezam,
outros combatem e outros finalmente trabalham. É uma questão que diz respeito ao medievo, especialmente à sociedade feudal. O que vocês aprenderam? Que na sociedade feudal que surgiu das instituições romanas e germânicas, que a terra era a expressão fundamental da riqueza, que a sociedade era estamental, que não havia mobilidade social. Vocês aprenderam que quem era a maior proprietária de terras nas estruturas feudais? É uma pergunta. Resposta: a igreja. E havia uma tentativa aí da própria igreja de fazer uma analogia com a Santíssima Trindade cristã. Uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Clérigos, nobres e servos. Seria algo semelhante à Santíssima Trindade cristã: Pai, Filho e Espírito Santo, como se esse conjunto triplo fosse um só, e isso também servisse para, de certa forma, justificar as desigualdades da sociedade feudal. Então vamos lá, quem eram os oratores? Era o clero, né? Quem eram os belatores? Oratores de orar, de reza. Belatores de bélico, de guerra. Quem combatia? Uns rezam, os clérigos. Quem combatia? Os nobres. E quem trabalhava? Os camponeses, né? Os camponeses submetidos a um regime de servidão. Qual é a grande diferença? Quem trabalhava de fato na estrutura ali feudal? Os servos e os vilões. Qual era a diferença entre um servo e um vilão? Porque o servo estava preso à terra, o vilão não necessariamente, não é? Mas era isso. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Vás alternativas, com base no texto e nos conhecimentos sobre a estrutura da Idade Média, é correto afirmar. Item A, na estrutura tripartite, os homens livres subsistiam sem os seus servos. Tem sentido? Não, né? Está errado, está falso. Quem eram os homens livres? Eram senhores feudais, e esses senhores feudais viviam da exploração dos camponeses submetidos a um regime de servidão, e que pagavam inúmeros impostos: corveia, talha, banalidade, captação, censo, mão morta, inúmeros impostos feudais. O item A está errado, né? A razão da riqueza dos senhores era a exploração dos camponeses, portanto errado. Item B, os oratores. Quem eram os oratores? Os clérigos, que era o primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado os camponeses. Os oratores, o primeiro estado, pertenciam à ordem clerical, recusavam-se a qualquer pagamento pelos seus préstimos, pois a sua vocação era meramente combater. Quem é que tinha a vocação de combater? Os clérigos? Não, era a nobreza, né? Os nobres combatiam, portanto o item B está errado. O item C, a atividade religiosa, o prestígio militar e a incumbência da produção eram respectivamente elementos constitutivos das três ordens do medievo. É isso aí? É essa a alternativa correta? Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. A sociedade feudal era uma sociedade estamental. Qual é a diferença da sociedade feudal e estamental para a sociedade capitalista, sociedade de classes? Sociedade de classes e sociedade de estamentos. Porque na sociedade capitalista há, né, a perspectiva, a possibilidade da mobilidade social, e na sociedade feudal não existe nenhuma possibilidade de mobilidade. Sociedade é estamental. O item D, os belatores. Quem eram os belatores? Eram os nobres. Belatores eram os nobres. Tinham a responsabilidade de produzir alimentos. Não. Os belatores tinham a responsabilidade de guerrear. Eram os nobres, tinham responsabilidades bélicas. Item E, os laboratores. Labor quer dizer trabalho, vem do latim, né? Laboral, atividade laboral. Os laboratores constituíam uma camada social marcado pelo distanciamento das atividades ligadas à terra. É o contrário, né? O servo estava preso à terra, tinha que morrer trabalhando uma terra que não lhe pertencia, que pertencia ao senhor feudal. Uma parte da produção ficava para ele, e a maior parte da produção era entregue ao senhor feudal, né? A corveia, que era um dos impostos. Resposta foi C de casa. Segunda questão, C de casa. Vamos em frente. Terceira questão, é um texto de um dos mais importantes, talvez o mais importante historiador do século XX, entrando pelo século XXI. É a minha referência intelectual, tenho certeza que é a referência intelectual dos nossos colegas professores do Academia Enem.
Vocês já viram inúmeras vezes textos desse camarada, desse historiador inglês, nas provas do Enem, é o Eric Hobsbawm. Vamos ler o texto do Eric Hobsbawm aí? Uma das ironias desse estranho século é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, que Revolução de Outubro é essa? É a Revolução Russa, né? A Revolução de Outubro, o que é que ele está se referindo? A Revolução Russa, a Revolução Socialista na Rússia em 1917, a Revolução que derrubou os czares, a grande experiência socialista da Revolução Russa. Aí o Hobsbawm diz assim: uma das ironias desse século é que o resultado mais duradouro da Revolução Russa, cujo objetivo era acabar com o capitalismo, foi salvar o capitalismo, tanto na guerra quanto na paz. A sua tarefa é interpretar esse texto do Hobsbawm, esse fragmento do texto do Hobsbawm. O que é que o Hobsbawm está dizendo aí? Olha que coisa contraditória, não é? A Revolução Socialista na Rússia, que queria acabar com o capitalismo, salvou o capitalismo na guerra e na paz. Como pode? Qual o sentido disso? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Por que o Eric Hobsbawm diz que a Rússia salvou o capitalismo na guerra? Porque quem decidiu a Segunda Guerra Mundial foi o Exército Vermelho, foi o exército da União Soviética. Porque na Segunda Guerra Mundial morreram 50 milhões de pessoas, é isso? 50 milhões de pessoas, aproximadamente, dos quais 30 milhões, um único país teve 30 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial, e foi a União Soviética. E vocês sabem da Blitzkrieg, da guerra total, da guerra relâmpago, do que representou o avanço da Alemanha nazista, da barbárie nazista pela Europa. Quem barrou o avanço nazista na Europa, especialmente? Qual foi a primeira grande derrota das tropas de Hitler na Segunda Guerra Mundial? Foi exatamente, a Batalha de Stalingrado, que foi cantado em poema pelo Carlos Drummond de Andrade. As cidades ali se mostrou que o exército nazista não era invencível. Por que o Hobsbawm está dizendo que a Revolução Socialista salvou o capitalismo na guerra? Porque se não fosse a Revolução Russa, a Revolução de Outubro de 17, quem teria ganho a Segunda Guerra Mundial seria a Alemanha nazista. O que iria surgir da Segunda Guerra Mundial era a barbárie nazista, e a gente está habituado a ver aqueles filmes hollywoodianos, aquelas coisas todas, falando do dia D, do desembarque na Normandia, falando do papel dos Estados Unidos e aquela coisa toda. Vocês devem lembrar que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só entraram na guerra já quase no final da guerra, entraram para decidir, mas quase no final da guerra. E sabe como as guerras foram grandes negócios para os Estados Unidos? Quem decidiu a Segunda Guerra Mundial e impediu o avanço da barbárie nazista foi a União Soviética. Aí o camarada diz: a Revolução de Outubro salvou o capitalismo na guerra e salvou o capitalismo na paz. Por que salvou o capitalismo na paz? O que é que o Hobsbawm está querendo dizer? Ele está querendo dizer que após a Segunda Guerra Mundial, exatamente por causa do papel da União Soviética na guerra, por ter surgido um segundo mundo, o mundo socialista, Romênia, Bulgária, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, o mundo socialista, o mundo lá da Guerra Fria, os países capitalistas precisaram fazer reformas sociais que beneficiassem os trabalhadores, porque senão ia acontecer revoluções socialistas naqueles países. Aí surgiu o chamado Estado de Bem-Estar Social, quer dizer, na verdade, para barrar o avanço do socialismo, que se fez reformas sociais. É esse o raciocínio do Eric Hobsbawm, tá certo? Eu estou complicando demais? Tá tudo tranquilo, né? Vamos em frente. Aí tem um segundo texto de uma pensadora que é fundamental, Hannah Arendt, uma judia, veja vocês, uma judia extraordinária, intelectual, uma das grandes pensadoras do século XX, alguns dizem que a mais significativa do século XX, e veja vocês, ela foi apaixonada pelo seu professor. Seu professor era um filósofo chamado Heidegger, e foi um dos poucos que acabou se deixando fascinar pelo nazismo. Tu imagina uma judia que teve uma relação
com o seu professor, e o seu professor foi um intelectual do nazismo, e quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Ou como diria o Nietzsche, existe muita loucura no amor, mas também existe muita sabedoria na loucura. Tem um texto aí da Hannah Arendt, vamos ler aí o texto da Hannah Arendt. A ideia da revolução só é possível no sentido de um novo princípio, algo que não existia antes, algo inexorável. Revolução que tantas vezes ceifa a vida dos melhores revolucionários para constituir uma forma de governo completamente diferente, para dar origem a uma nova forma, a um novo corpo político, onde a liberação da opressão almeje, pelo menos, a constituição da liberdade. Somente assim poderemos nos referir à revolução. A Hannah Arendt está dizendo o seguinte: revolução vai fazer surgir algo radicalmente novo. Só é revolucionário aquilo que é novo. Não tem, vocês conhecem um cantor cearense chamado Belchior, que diz que você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, que o novo sempre vem. Segundo a Hannah Arendt, revolução é algo absolutamente novo. Quando a Hannah Arendt diz que algumas revoluções destroem a vida dos próprios revolucionários, quem foram os melhores revolucionários da época da Revolução Francesa? Robespierre, Danton, Marat, Camille Desmoulins, Saint-Just e tantos mais. O que aconteceu a todos esses personagens? Todos eles foram guilhotinados pela guilhotina que eles mesmos criaram. Talvez a melhor metáfora da Revolução Francesa seja essa: os filhos de Saturno, a mãe que, quando acaba de parir, devora o próprio filho. Talvez algumas revoluções pareçam assim, né? Deixa eu lembrar para vocês que tem uma coisa que as pessoas dizem que hoje não tem mais significado. Eu sou um homem politicamente de esquerda. Hoje há um campo conservador, tradicionalista, horroroso, né? Que o nosso país está vivenciando, que o Bergman falava do ovo da serpente sobre o nazismo. Hoje eu já acho que não é nem o ovo da serpente, é a serpente sem casca, da intolerância, do fundamentalismo, do ódio, enfim. E dizem que não há mais sentido esquerda e direita. Deixa eu só lembrar para vocês que esse termo político, esquerda e direita, surgiu na época da Revolução Francesa. Vocês lembram disso, né? Na época da Revolução Francesa, durante a Assembleia Constituinte, haviam alguns deputados que sentavam do lado esquerdo, era a esquerda. Alguns do lado direito, era a direita. Qual era o lema da Revolução Francesa? Me ajuda? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quem é de direita, especialmente, é quem prioriza a liberdade, especialmente a liberdade de capital, livre concorrência, livre iniciativa, propriedade privada, que a economia deve... A liberdade econômica. Quem é de esquerda, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda significa prioritariamente igualdade. Quem luta por justiça social, por menos desigualdades entre as pessoas, quem acredita que é possível dividir pão e poesia por igual. Eu acho que esquerda e direita, os conceitos ainda têm validade. O cara está falando de revoluções, experiências revolucionárias. Eu vou item por item, tá bom? Item A diz assim, é para marcar um único item correto. Vamos lá. A Revolução Francesa foi exclusivamente burguesa, homogênea, inexorável, destruiu os alicerces do antigo regime e consolidou as estruturas do capitalismo liberal. Tem um erro aí, tem um grave erro aí, quando o cara fala exclusivamente burguesa. Na verdade não foi Revolução Francesa, foram revoluções francesas. Entre 1789, ano da derrubada de Bastilha, até 1799, até o golpe do 9 do Thermidor, ou o golpe do 18 Brumário, durante todos os anos da Revolução Francesa, são várias revoluções. E não foi apenas burguesa, né? Revolução Camponesa, dos Santos Culottes, dos artesãos. Está errado porque o cara fala exclusivamente burguesa. Foi contraditória, foi complexa, teve muitos atores. Item B, a Revolução Russa materializou a construção de um Estado socialista dentro das condições objetivas previstas por Marx no processo revolucionário. Vamos lembrar um pouquinho aqui.
Marx é o teórico do socialismo, certo? Marx, Engels, são os pensadores do chamado socialismo científico. O que é que o Marx dizia? Que o socialismo, a revolução, ia surgir das contradições do capitalismo. O Marx dizia que quem iria ser o agente fundamental da revolução seria o proletariado, seria o operariado. Onde é que o Marx acreditava que acontecia a revolução socialista? Na Alemanha, na Inglaterra, em países industrializados. Onde é que aconteceu a revolução socialista? Na Rússia, um país que no início do século XX era um país semi-feudal, atrasado, governado por uma monarquia teocrática, czarista. Está errado isso aí, porque o Marx, surpreenderia o Marx. A revolução não poderia ter acontecido num país atrasado economicamente como a Rússia, né? Então por isso está errado, tá certo? Não é como o Marx previra. Item C, a Revolução Cubana, 59, Fidel Castro, Che Guevara, socialista em suas origens. Teve em Fidel e no médico argentino Che Guevara, dois dos seus mais importantes líderes. Tem um erro aí, tem um erro nesse item. O item fala a Revolução Cubana socialista em suas origens. Está errado. A Revolução Cubana de 59 originalmente não foi socialista. O primeiro país que o Fidel Castro visitou após o triunfo da Revolução foi os Estados Unidos. Foi uma revolução popular, contra a ditadura do Fulgêncio Batista, mas não foi uma revolução socialista, depois se tornou. Foram as pressões dos Estados Unidos e depois se tornaria socialista, mas originalmente não foi socialista, por isso está errado. O item D é importantíssimo. Vocês têm acompanhado as barbaridades praticadas pelo Estado Islâmico, certo? Certo? Com cristãos, com judeus, com civis. O Estado Islâmico é uma barbaridade. Mas não é Estado e nem representa o islamismo, né? Para que haja Estado é preciso ter território, soberania, população. Não é Estado, não é Estado. E o islamismo não é aquilo. Aquilo é barbárie, não é? Mas é importante vocês terem essa referência. A primeira grande revolução islâmica, fundamentalista, que é o marco inicial desse mundo que a gente vive, depois do final da Guerra Fria, depois do final da União Soviética, parece-me que o mundo está cada vez mais ameaçado por experiências de terror, como o Estado Islâmico, por exemplo. Qual foi o berço, talvez, desse movimento? Foi a Revolução no Irã, em 1970. Gente, oi, foi uma pequena falha técnica aqui, rapidamente, vamos até para não atrapalhar muito a aula de vocês. Mas vamos lá, a resposta correta é o item D, a revolução que levou o Ayatollah Khomeini ao poder no Irã em 79, derrubou o Shah, Reza Pahlavi, é um marco dessa nova ordem mundial. Alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial. A Revolução Socialista, comandada por Allende, no Chile, interrompida pelo golpe militar de 11 de setembro de 73, comandada por Pinochet, com apoio dos Estados Unidos. Há um grave erro nesse item, que fala de Revolução Socialista. O que aconteceu no Chile, em 73, o Salvador Allende concorreu 3 vezes à presidência do Chile. Perdeu uma, perdeu a segunda, foi eleito na terceira. Foi, na verdade, a via chilena para o socialismo não foi revolucionária, não teve sangue, foi eleito, democrático, e depois foi derrubado pelo golpe militar. Salvador Allende foi assassinado dentro do Palácio Presidencial de La Moneda. 73, golpe militar no Chile, que derrubou Salvador Allende. 64, golpe militar no Brasil, que derrubou João Goulart. 76, golpe militar na Argentina, que derrubou a Isabelita Perón, né? Golpes militares em toda a América Latina. Hoje a América Latina vê outros tipos de golpes, não mais com os exércitos, não mais com as forças armadas. Pois não. O golpe no Chile, com certeza. O golpe no Chile, esses golpes no contexto da Guerra Fria, em que a América Latina era tido como um quintal dos Estados Unidos e que não poderia se permitir experiências socialistas na América Latina. Então nós tivemos algumas experiências. O Chile de 70 a 73, que não foi revolução, né? Allende foi eleito democraticamente. Tivemos 2 revoluções na América Latina, na Nicarágua em 79, a Revolução Sandinista, antes
Em Cuba, em 59, que originalmente não foi socialista, mas se tornou, e a derrubada do Allende, o assassinato do Allende, foi articulado pela CIA, foi pela Companhia de Inteligência Americana. Hoje não paira dúvidas em relação a isso, como também não paira dúvidas do papel dos Estados Unidos no golpe militar de 64 que derrubou o João Goulart no Brasil. Sem dúvida nenhuma, e há documentos que comprovam isso. Vamos embora, a resposta foi D de dado. A quarta, eu tenho realmente pouco tempo, vou dar uma aceleradazinha, tá bom? A quarta tem uma canção do Chico Buarque de Holanda, chama Tanto Mar. Foi bonita a festa pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim, já murcharam tua festa pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim, sei que há léguas a nos separar. Veja bem, Chico Buarque de Holanda é talvez um dos mais importantes cronistas da história da música, da história da sociedade brasileira. Essa música Tanto Mar, ele está falando de uma revolução que aconteceu em Portugal, foi a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura fascista do Marcelo Caetano. Quando a gente fala de fascismos que tomaram a Europa no período entre guerras, a Itália em 1922 com Mussolini, me ajuda? Itália em 22 com Mussolini, a Alemanha em 33 com Hitler, a Espanha com o Franco, depois da Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, que foi o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Picasso fez o Guernica, vocês devem conhecer o Guernica. E Portugal, que chegou ao poder em 33 com Salazar. Veja que interessante. O Oliveira Salazar, o ditador fascista português, chamava a ditadura deles de Estado Novo. Como é que chamava a ditadura fascista lá de Portugal? Estado Novo. Como é que era chamado o Salazar lá em Portugal? O pai dos pobres. Em 37, o Vargas implanta uma ditadura que flertava com esse movimento, e aqui também ficou conhecido como Estado Novo, e o Vargas também ficou conhecido como o pai dos pobres, só para fazer essa referência. O Chico Buarque, nessa música Tanto Mar, ele está falando da Revolução dos Cravos. O Brasil vivia uma ditadura militar nessa época, uma ditadura militar. E o Chico Buarque de Holanda está pensando na pátria-mãe, Portugal. Veja que interessante. Enquanto no Brasil a gente vivia uma ditadura militar, lá em Portugal, os militares derrubavam uma ditadura fascista. A revolução lá ficou conhecida como Revolução dos Cravos, porque as juventudes de Portugal depositavam flores nos fuzis dos soldados que derrubaram a ditadura, né, do Marcelo Caetano, do Oliveira Salazar lá em Portugal. Por isso era a Revolução dos Cravos. E o Chico Buarque está falando da Revolução dos Cravos. Mas veja como o Chico Buarque é genial, a palavra é essa. Tem uma outra canção chamada Morena de Angola. Vocês não conhecem Chico Buarque de Holanda não, né? Alguém conhece o Chico Buarque de Holanda aqui, pelo amor de Deus? Opa, ainda bem. Tem uma outra canção chamada Morena de Angola. Morena de Angola que leva... Precisa cantar não, né? Precisa cantar? Melhor não, né? Para proteger os ouvidos de vocês, é melhor não. A canção Morena de Angola. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena, será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui? Mexi com ela. Será que no meio da mata, na moita, a morena ainda chocalha? Será que ela não fica afoita para dançar na chama da batalha? Lá pelas tantas, o Chico Buarque de Holanda fala da Morena da Angola. Morena, bichinha danada, minha camarada do MPELA. MPELA quer dizer Movimento Popular pela Libertação de Angola. Foi um movimento que levou à independência de Angola de Portugal em 1976, liderada pelo Agostinho Neto. Agostinho Neto é que dizia: não basta que seja justa e pura a nossa causa, é necessário que a justiça e a pureza existam dentro de nós. Veja bem, a independência de Angola foi diretamente influenciado pela Revolução dos Cravos. Portugal rapidamente teve uma experiência socialista e era uma grande contradição um país democrático socialista continuar explorando colônias. Aí teve a independência de Angola em 76, de Moçambique e das várias outras colônias portuguesas. Pois não? Genial, desculpa, não dá para ficar atribuindo a independência, a descolonização afro-asiática apenas à circunstância dos países europeus. É importante destacar que houve
obviamente, a resistência, a luta das comunidades dos vários países africanos e asiáticos pela sua independência, sem dúvida. Um marco para isso aí foi a Conferência de Bandung, a Conferência de Bandung que aconteceu em 1955, lá na Indonésia. Lá na Conferência de Bandung surgiu a expressão países de terceiro mundo. Países de terceiro mundo. O que queria dizer terceiro mundo? Quando a gente pensa em terceiro mundo, muita gente pensa latifúndio, miséria, analfabetismo, Terceiro mundo queria dizer, na verdade, países que não eram aliados nem dos Estados Unidos, o mundo capitalista, o primeiro mundo, nem da União Soviética, o mundo socialista, o segundo mundo. Eram países que buscavam uma nova via, uma nova alternativa. Essa questão fala sobre isso. Acabar, né? Acabar. Vou só dar rapidamente aí. O gabarito dessa questão é a C de casa, fala sobre a Conferência de Bandung, que eu me referi aqui. E a quinta questão, gente, fala sobre Olimpíadas. Olimpíadas, eu achei por bem colocar aí, até para que vocês façam uma reflexão. Pela primeira vez, as Olimpíadas vão ser realizadas na América Latina, né? Vão ser realizadas no Rio de Janeiro esse ano. Há toda uma reflexão sobre o significado disso. Acho mesmo que cairá uma questãozinha para fazer essa reflexão sobre o que significa Jogos da Paz. Lembrando que olimpismo também é ideologia. Olimpismo significa tolerância, pluralidade, internacionalismo, respeito. Eu tentei nessa questão comparar o significado das Olimpíadas no passado, lá na Grécia, os Jogos, né, paravam as guerras para que fossem realizados os Jogos Olímpicos, para os Jogos Olímpicos na contemporaneidade, quais são as diferenças. Nessa questão, os itens 1, 2 e 3 são corretos, a resposta é C de casa, e faz essa reflexão. Gente, obrigado muito aí pela paciência de vocês, sucesso no Enem, fico feliz e orgulhoso por cada um de vocês, tá bom? Um abraço grande.